Graça e paz, igreja. Eu gostaria de te convidar nesse momento a aquietar o seu coração. Pode se sentar. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos por um momento e te pedir para que você volte para os acontecimentos dessa última semana. E eu quero que você traga à tua memória as coisas que aconteceram nessa tua última semana. Fecha os teus olhos e comece a lembrar o que aconteceu nessa semana. Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma experiência. Cada um aqui tem uma luta. Cada um aqui tem um desafio que precisa ser vencido dia a dia. E muitas vezes nós olhamos para esses desafios, nós olhamos para essas lutas e a tendência que nós temos é sair correndo. Amém? E eu queria perguntar para você agora, aonde você gostaria de estar? Em que lugar você gostaria de estar agora? Talvez quando você olha para a sua semana atribulada, com a sua semana cheia de desafios, a tua vontade seria, eu gostaria de estar descansando numa praia. Gostaria de estar descansando num hotel fazenda. Eu gostaria de sair correndo. E eu trouxe essa reflexão para vocês essa semana, porque exatamente essa semana foi uma semana muito peculiar. Eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas essa semana. E eu comecei a ouvir coisas semelhantes. Conversando com uma amiga, ela falou assim, Rosane, eu estou com uma semana tão cansada, eu estou com tanto problema, eu estou com tanta coisa na minha cabeça que a vontade que eu tenho é sumir no mundo. Conversando com uma outra pessoa, reclamando de cansaço também, tudo que eu queria era ir para uma ilha paradisíaca. Conversando com outra pessoa, essa pessoa me contando das tribulações do seu coração, e aquela angústia, aquele desespero. E ela fala assim para mim, Rosana, acho que tudo que eu queria hoje é ir para uma ilha deserta e não escutar ninguém me chamando, me cobrando, me dando ordens, me incomodando. Eu queria ficar sozinho. E às vezes a gente encontrei também uma irmã triste demais, e ela chega para mim e fala, olha, a única vontade que eu tenho, que eu tive essa semana, era me trancar no quarto e ficar sozinha, no escuro, quietinha. E outros, olha, eu tenho tanta coisa a fazer, mas tanta coisa a fazer que a minha vontade é sair correndo. E quando essas coisas começam a acontecer, essas semelhanças, essas coisas muito iguais, eu sei que Deus quer falar alguma coisa comigo. E eu vou buscar de Deus, eu falo, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Pai? E Ele me traz ao coração uma passagem que eu quero compartilhar com os irmãos agora. E eu convido a igreja a abrirem as suas Bíblias em Lucas 10. Nós vamos ler do versículo 38 a 42. E a palavra de Deus diz assim, Lucas 10, 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhes, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta,
Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, a melhor parte, e essa não lhe será tirada. E quando eu olhei para essa passagem, eu comecei a ver uma família que estava atribulada, não porque alguma coisa tivesse acontecendo de ruim, estava acontecendo uma coisa boa. Jesus estava ali na casa daquela família, e com certeza a tribulação dela era para fazer o melhor para Jesus. E quando eu olhei para essa situação, Deus falou assim, não, Rosana, olha para Maria. Porque no meio de toda aquela tribulação, de toda aquela agitação, que eu imagino, porque onde Jesus estava, as multidões vinham, devia estar uma doideira aqui, devia estar uma loucura. Mas o que Maria faz? Maria, ela simplesmente queda-se ao pé de Jesus e fica ali quietinha. E eu imagino que naquele momento, aquela polvorosa na casa, Marta toda destrambelhada, mas eu consigo enxergar Jesus ali sentando, ensinando, e ela, independente da tribulação que estava ali, ela sentou-se aos pés do Senhor, e eu imagino ela sentadinha, olhando para o Senhor e bebendo dos ensinos, e bebendo daquilo que Jesus podia dar. E foi aí que eu consegui entender o que Deus estava querendo trazer. Porque a gente tende, nos momentos em que tudo está bem, que tudo está calmaria, a gente às vezes não se preocupa em se quedar aos pés de Jesus e não se preocupa em ficar quietinho ali aos pés de Jesus. E quando chega esses momentos de tribulação, às vezes a gente não consegue enxergar muito Jesus. E Deus me trouxe essa necessidade de estar quieta aos pés do Senhor. E foi quando Deus falou ao meu coração, Rosana, Maria escolheu a melhor parte. E Ele trouxe algo profundo ao meu coração, e Ele falou assim, Rosana, e a tua vida é feita de escolhas. E a tua escolha define a tua história. Amém? E quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que muitas vezes a gente precisa escolher a melhor parte, que é sentar aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus nós podemos ouvi-lo. E como nós precisamos ouvir a voz do Senhor no nosso dia a dia. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, onde a gente escuta tanta desgraça, a gente escuta tanta má notícia, a gente escuta tanta coisa ruim. Nós precisamos nos aquietar aos pés do Senhor para poder ouvi-lo. Nós precisamos também escolher o lugar certo para estar, aos pés de Jesus, buscando direção. E precisamos também escolher o lugar certo para fugir. Fugir para os pés de Jesus, porque ali nós encontramos descanso e refrigério para a nossa alma. Portanto, o nome da mensagem de hoje, que eu quero que vocês guardem no coração de vocês, é o melhor lugar para estar. Amém? O melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. E quando eu fui para a palavra de Deus, eu consegui encontrar grandes milagres que ocorreram com homens e mulheres aos pés de Jesus. E o primeiro é logo no texto que nós vimos. A palavra de Deus diz que Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, a importância para mim e para você, nos dias de hoje, ouvir a palavra do Senhor. Se encher da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é espírito e é vida. Amém? Então, vamos nos encher da palavra do Senhor.
vamos nos aquietar aos pés do Senhor para receber do Senhor a ministração que nós precisamos para o nosso coração, muitas vezes atribulado. Aos pés do Senhor também, nós achamos em Mateus, de 15 a 30, que diz assim: e veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e eles o sarou. Então, a importância de, no meio das nossas enfermidades, no meio do nosso desespero, no meio de uma notícia ruim e fatal de um médico que fala, olha, não tem solução, não tem cura, não tem o que fazer, eu preciso me aquietar aos pés do Senhor, porque aos pés do Senhor eu encontro cura, eu encontro renovo. Nós encontramos cura e renovo. Nós encontramos força. Nós encontramos o Senhor nos tomando pela mão e nos erguendo e nos fortalecendo e nos falando, filha, filho, eu sou contigo, não temas. Talvez essa situação seja a pior delas, porque no meio de uma enfermidade, no meio de uma notícia drástica, como é difícil às vezes a gente levantar os olhos, respirar fundo e crer do fundo do nosso coração na possibilidade de um milagre. Mas eu quero dizer para vocês que nós servimos a um Deus vivo, que nós servimos a um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que a gente pede ou pensa. E especificamente nessa passagem, diz que Jesus os sarou, coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. Porque não há poder, não há limite para o poder de Jesus. Não há doença grave o bastante que o toque do Senhor não possa reverter e trazer essa pessoa à vida. Aos pés do Senhor também nós encontramos libertação. Quando eu olho para a história do endemoniado de Gadara, a palavra de Deus diz que ele tinha uma legião de demônios. Mas quando ele viu Jesus ao longe, ele, mesmo endemoniado, mesmo com uma legião de demônios, quando ele viu Jesus, ele correu para Jesus e se prostrou e o adorou. E aquele homem foi liberto de uma legião de demônios. E ele pôde pregar o evangelho por 10 cidades. Então, aos pés do Senhor também existe libertação. Amém? Mas aos pés de Jesus também existe perdão de pecados. Quando nós olhamos para a história daquela mulher pecadora, que ela entrou numa casa onde estava ali cheio de homens e Jesus ensinando para aqueles homens, ela entra ali sem se preocupar com o que iam falar dela. Ela vai aos pés do Senhor e unge os pés do Senhor. E ali aquele diz que diz, aquele falatório, tal, aqueles pensamentos, Jesus já pegou. Ele olha para ela e fala, filha, teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Então nós encontramos perdão de pecados, salvação aos pés do Senhor. E aos pés do Senhor também a gente encontra restituição de dignidade. Quando nós olhamos para a história daquela mulher hemorrágica, que ela estava sofrendo há 12 anos com uma hemorragia, tinha gasto todo o dinheiro dela em remédios, em tratamentos e não havia sido curada. Ela simplesmente escuta que Jesus ia passar e ela, mesmo naquela situação, ela se embrenha no meio das pessoas e ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus
alguém me tocou, de mim saiu virtude. E a hora que ele olha, ela ali com medo, Senhor, fui eu. E aí ele cura aquela mulher e aquela mulher pode retornar ao convívio da sociedade. E quando eu olho para a história dessa mulher, eu gosto muito de me colocar no lugar dos personagens quando eu vou estudar a palavra, e eu fico imaginando, muito pior talvez que a debilidade física que ela estivesse enfrentando, porque alguém com uma hemorragia há 12 anos não pode estar forte, mas eu penso que muito pior do que tudo isso era o seu estado emocional. Porque naquela época, uma mulher com hemorragia, ela era considerada imunda, e ela não podia ser tocada, ela não podia conviver com as pessoas, ela tinha que ficar isolada, tudo dela era lavado separadamente, então ela como se fosse excluída. Agora você imagine uma mulher, aqui a história não fala, mas provavelmente ela poderia ser mãe, avó, ter um marido. E você consegue entender o que é 12 anos um ser humano viver sem um toque, sem alguém chegar perto, dar um abraço, sem poder pegar um filho no colo, um neto no colo. Você já pensou, já se colocou nesse lugar? E aí quando ela vai, se abaixa ali aos pés do Senhor, e ele fala, olha, nunca vi fé como essa. Está curada. E Jesus ali fez muito mais do que uma cura física. Ele restaurou a dignidade daquela mulher. Ele restaurou a história daquela mulher. Ele pôde devolver para a mulher um estado de espírito que talvez ela tivesse perdido há muito tempo. Porque aquilo, com certeza, para ela, feria muito não poder ter esse convívio. E uma coisa linda que eu vi também, é que quando nós vamos aos pés do Senhor, o Senhor está nos convidando a um desfrute da sua intimidade. Como Maria ali, quietinha aos pés do Senhor, a bagunça da casa, mas parecia que ali era ela e ele. Independente da circunstância, ela estava ali com o Senhor, desfrutando da presença de Jesus, desfrutando do ensino de Jesus, desfrutando da sabedoria daquele mestre maravilhoso que estava ali, tão próximo, que qualquer pessoa que estivesse ali podia beber da mesma coisa, mas só aquela mulher conseguiu entender a essência de quem estava ali, sentado e falando. E ela pôde aproveitar dessa intimidade. E essa intimidade foi tão linda e tão maravilhosa, que a história dela é contada até hoje, e nós podemos trazer essa realidade para a nossa vida. Amém? Desfrute. Como eu falei no começo, a gente às vezes se perde no meio da nossa dor e a gente não consegue enxergar uma saída. E quando eu vejo, às vezes as pessoas atribuladas, como essas pessoas que eu conversei essa semana, eu consigo ver que muitas vezes a gente não consegue desfrutar dessa intimidade de Jesus, porque a gente procura Jesus nos lugares errados. A gente procura Jesus no lugar da nossa dor, no lugar da nossa morte, no lugar da nossa tristeza. E quando eu comecei a olhar para essa realidade, Deus me trouxe também aquelas mulheres que foram ungir Jesus no sepulcro. E é interessante que quando as mulheres chegam chorosas no crepúsculo, ali onde Jesus estava enterrado, no sepulcro, elas estão ali chorando, desesperada, e os anjos falam assim para ela: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Por que muitas vezes nós procuramos
entre os mortos aquele que vive. E aí a gente vê também que quando aquelas mulheres olham para Jesus, numa outra passagem, elas não o reconhecem. Porque choras, mulher, levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E aí Jesus precisa falar, Maria. E aí quando ela escuta o nome, aí ela, Rabone. Aí ela entendeu. Eu não sei como foi a tua semana. Eu vou mais além, eu não sei como tem sido a sua história. Eu não sei como tem sido as suas dores e as suas lutas. Mas pode ser que hoje você tenha vindo aqui apenas para estar ali como Maria, buscar um ensino do Senhor. Buscar uma direção do Senhor para a tua vida. Talvez você veio aqui hoje buscar uma resposta. Talvez assim como o outro exemplo que nós citamos, você veio aqui porque você teve uma notícia de enfermidade e que você não está sabendo como lidar. E eu vou além nessa passagem. Quando eu olho para coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, eu vejo esses coxos como aquelas pessoas que às vezes passam por tantas situações difíceis que elas não conseguem mais forças para lutar pelos seus objetivos, para progredir, para conquistar o melhor de Deus para suas vidas. Elas estão como que paralisadas. Eu costumo dizer que às vezes são os nossos coxos espirituais. Às vezes você é perfeito, mas a tua vida não está prosperando. É como se você tivesse aleijado. Talvez o teu problema não seja uma cegueira física, mas possa ser uma cegueira espiritual, que no meio da tua tribulação, no meio da tua história, você já levou tanta paulada que você não consegue enxergar mais uma luz no fim do túnel. Talvez o seu problema seja que você espiritualmente ficou mudo e não tenha conseguido falar para Jesus aquilo que está no mais profundo do teu coração e no mais profundo da tua dor. E Jesus está aqui para te ouvir, seja qual for a tua enfermidade. Nós servimos um Senhor que cura. Amém? Talvez aqui você precise de uma libertação hoje. Pode ser um vício de bebida, de cigarro, de internet, de prostituição, enfim. Mas quando você olha para você, você vendo que você tem essa área que você precisa tratar, você não se sente digno do amor do Senhor. E muitas vezes você não consegue usufruir dessa intimidade com o Senhor, por causa dessa área que você olha na sua vida e você vê que você ainda é preso, você ainda é cativo. Mas eu quero dizer para você que aos pés do Senhor, os seus pecados são perdoados. Aos pés do Senhor, as suas enfermidades são saradas. Aos pés do Senhor, você encontra ensino, direção e força para seguir com a tua vida e com a tua história. Amém? Talvez hoje você esteja aqui porque nos reveses da tua vida você foi tão humilhado, tão massacrado, tão injuriado, tão ferido, que hoje você não se sente digno. Mas eu quero dizer que aos pés do Senhor, ao toque do Senhor, a sua dignidade é restaurada. Amém? Porque nós servimos um Deus que restaura todas as coisas. E quando muitas vezes a gente está na mesma situação daquelas mulheres do sepulcro,
talvez a nossa tendência seja realmente buscar Jesus no lugar de morte. Mas eu consigo entender aquelas mulheres um pouco. Se coloca no lugar delas. Aquelas duas mulheres amavam o Senhor Jesus profundamente. Alguém duvida disso? Não. Elas amavam ao Senhor. Mas acontece que aquelas mulheres viram coisas que machucam profundamente o interior de qualquer ser humano. Imagine essas mulheres amando o Senhor e vendo tudo o que aconteceu com Ele. Porque elas não saíram do lado deles, ela estava sempre por ali, vendo o que estava acontecendo com Jesus. E aquelas mulheres acompanharam Jesus enquanto Ele era açoitado, enquanto Ele estava sendo moído vivo, enquanto Ele estava sendo chacoteado, chicoteado, cuspido, chutado, destruído, dilacerado. E elas vendo aquela cena, elas não poderem fazer nada. Imagina como que essas mulheres não estavam se sentindo. Você já tentou se colocar no lugar dessa mulher e começar a imaginar uma cena dessa, de alguém destruindo horrivelmente uma pessoa que você ama e você não poder fazer nada para proteger, para cuidar, para entrar na frente, para fazer com que aquele massacre acabe. Eu imagino, me colocando no lugar delas, que elas estavam se sentindo um monte de lixo. Não é verdade? Inadequadas, incapazes, insuficientes, covardes. Eu nem sei. Mas principalmente aquela sensação de, poxa, para que eu sirvo? Eu não sirvo para proteger aquele que eu amo. Então, às vezes, eu até entendo no momento em que essas mulheres olham, porque depois de tudo que elas viram, o que se pode esperar para fechar esse ciclo? Elas realmente conseguiriam enxergar Jesus morto, só pronto ali para elas chegarem e prepararem o corpo dele. E nós? Qual tem sido a história da nossa vida e qual tem sido as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, que a gente olha para esses desafios e não vê uma solução? Quantas vezes nós olhamos para determinadas situações das nossas vidas e nós não conseguimos enxergar Jesus ali? E quantos de nós não falamos, Jesus, onde é que o Senhor está? Jesus, o Senhor esqueceu de mim? Aí precisa acontecer, igual aconteceu, de Jesus chegar e falar, Maria, para que ela possa olhar, os meus olhos se abriram, Jesus está aqui. Jesus não está na morte, Jesus está na vida. Jesus não está morto, Jesus vive. Opa, pera lá, então se eu consigo olhar para as minhas mazelas e eu sei que Jesus não está lá, Ele quer me dar uma experiência diferente na vida. Ele quer trazer uma experiência diferente para a minha história. E aí o que a gente consegue enxergar do que Deus quer falar para mim e para você essa manhã? Meus queridos, para de olhar para as desgraças. Olha para mim e aquieta o seu coração na minha presença. Porque é de mim que você vai receber refrigério para a tua alma. É de mim que você vai receber cura. É de mim que você vai receber luz nas tuas trevas. Então, por isso eu te digo que você precisa trazer luz a áreas da sua vida que estão mortas pela dor, pelo desespero, pelo abandono, pela humilhação, pela enfermidade, enfim, as trevas que forem. Se você está vivendo um período de escuridão, eu vou te convidar a acender uma luz. Jesus é a nossa luz. Acenda uma luz no meio da sua escuridão. Que a hora que você acender essa luz,
você vai ver que Deus quer te trazer uma experiência de ressurreição. Não estou te abandonando, nunca te abandonei. Estava fazendo um devocional a semana retrasada. E nesse devocional, a pessoa conversava com Jesus. E no meio da conversa, essa pessoa chega para Jesus e fala assim: Jesus, me perdoa, mas muitas vezes eu me sinto tão perdido. E nesse devocional, Jesus toca a mão daquele homem e fala: filho, isso é um engano. Eu estou com você e eu não estou perdido. Amém? Jesus está conosco. Você pode se sentir perdido, mas Jesus não está perdido. Você pode se sentir desesperado, mas Jesus não está desesperado. Você pode se sentir fraco, mas Jesus está com você e Ele não está fraco, Ele não é fraco. Ele está com você. E nessa manhã, eu sei que Deus quer trazer uma experiência de ressurreição para mim e para você. E antes que eu fale dessa experiência, eu gostaria de saber se existe alguém aqui hoje que está nos visitando pela primeira ou segunda vez e ainda não teve um encontro com esse Jesus e gostaria de ter. Se você é a primeira vez que você veio aqui ou segunda e que você quer essa experiência, levanta a sua mão. Tem mais alguém? Você, estou vendo a sua mão. Eu gostaria de chamar vocês duas aqui à frente, que eu quero orar com vocês. E se existe mais alguém que sente no coração o desejo de reconhecer o Senhor como o seu único Senhor e Salvador, que declara: Senhor, eu preciso de Ti, sim. Senhor, eu não Te conheço ainda, mas eu preciso dessa experiência de ressurreição. Tem mais alguém? Amém? Eu quero orar com vocês. E eu gostaria que, nesse momento de oração, vocês estivessem repetindo comigo a nossa entrega de vida para Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e declaramos: Senhor, preciso desesperadamente de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. Vocês podem repetir comigo? Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho do Deus vivo, que morreu numa cruz, mas que ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai. E nesta manhã, eu abro as portas do meu coração e Te convido a entrar, para que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Porque eu reconheço que preciso de Ti, que sou pecador e preciso do Teu senhorio na minha vida, para que minha história seja reconstruída. Entra, Jesus, no meu coração, toma o Teu lugar e cuida da minha vida e de tudo que me diz respeito. Onde está Jesus agora? No nosso coração. Amém? E eu vou falar uma coisa para vocês. Ele está no coração de vocês e Ele só vai sair daí o dia que vocês mandarem Ele embora. Caso contrário, Ele vai estar com vocês todos os dias das suas vidas. Amém? E eu tenho certeza que a partir de hoje, Deus está escrevendo uma nova história. Amém?
E agora eu quero convidar, em nome de Jesus, todas as Marias, todos os Josés, todos os Luíses, como Jesus fez com aquela mulher ali que não tinha reconhecido, que ele falou Maria, e ela pôde reconhecer o Senhor. Eu quero fazer um ato profético. Eu gostaria de chamar aqui os nossos pastores para ficar aqui na frente, o meu esposo. Eu quero chamar os líderes de célula para estar nos ajudando. Por favor, líderes de célula, venham aqui à frente. Nós vamos fazer um ato profético. Eu quero que você traga aos pés do Senhor tudo aquilo que tem angustiado a tua vida. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui receber uma oração. E seja qual for a sua necessidade, um perdão de pecados, uma cura física, uma direção, um renovo, uma força. Esses líderes e esses pastores que estão aqui à frente, eles vão representar no reino espiritual vocês aos pés do Senhor, entregando a sua dor, recebendo a sua cura, recebendo o seu perdão, recebendo o seu renovo. Saia do seu lugar e aproveite a experiência de ressurreição que Deus quer trazer para áreas que estavam mortas na sua vida, mas não estão mais. Seja ela qual for. Pode sair do seu lugar e vir. Neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague, em tua presença, Senhor Jesus. Jesus.
Espírito de Deus está se movendo em nosso meio, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo perdão, trazendo renovo. E nessa unção de cura e restauração, se aquiete aos pés do Senhor. Beba da intimidade com Jesus, porque é essa intimidade que faz diferença. É nesse lugar de intimidade que a cura se manifesta, que o perdão de Deus é derramado, que o renovo de Deus é derramado sobre a tua vida. É na intimidade com Deus que nossas histórias podem ser reescritas. Talvez você não consiga apagar do livro da tua vida a história que já passou. Mas Deus é um Deus presente, que pode construir junto com você uma nova história. E o convite de Jesus para essa manhã: não me procura em lugares de morte, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que vem a mim jamais terá sede. Venha saciar a sua sede aos pés do Senhor nessa manhã. Sacia a sua sede aos pés do Senhor. E recebe uma porção dobrada do Espírito, porque o Espírito de Deus está passeando nesse lugar. Desfrute da presença de Jesus cada minuto da tua vida. E nunca se esqueçam de que, por maiores que sejam as lutas, você não está só. Deus maravilhoso,
Chama-se Espírito de Deus. Passeia no meio da tua igreja e derrama do teu amor sobrenatural, do amor que é capaz de quebrar cadeias, quebrar amarras, quebrar grilhões, trazer de volta a vista aos cegos, fazer aquele que está paralisado andar, fazer aquele que está abatido receber novo fôlego de vida. Vem trazendo o Santo Espírito de Deus, uma porção dobrada da tua graça nesse lugar. E que essa graça derramada seja o refrigério e o bálsamo para as nossas almas. Sopra, Santo Espírito de Deus, nas nossas narinas e traga-nos novo fôlego de vida. Eu sei que teve gente que chegou aqui na busca de uma palavra, porque se essa palavra não viesse, você estaria disposto a desistir. E o Senhor te diz: não desista, eu sou contigo. Anda na minha presença, aquieta o seu coração aos meus pés, e eu te darei descanso, eu te darei refrigério, eu te darei renovo. Eu renovarei as suas forças, para que você se levante e conquiste aquilo que eu tenho para a tua vida. O Espírito de Deus se move nesse lugar, trazendo restauração de sonhos, restauração de vida, restauração de fé. Jesus quer restaurar a intimidade dele com você, porque ele quer que você tenha fé, que você creia e que você haja. Você pode retornar ao seu lugar agora.
Deus, querido. Vamos nos colocar em pé. E eu quero pedir só mais um minuto da tua atenção. Olha para mim. O que eu quero deixar para vocês nessa manhã é que não importa como foi a sua semana, não importa como foi o seu dia, ele foi apenas mais um capítulo no livro da sua vida. E eu quero te convidar a encerrar esse capítulo, virar a página e começar uma história nova. Amém? Começa uma história nova aos pés do Senhor. E eu garanto para vocês que essa história vai ser uma história de amor, das mais lindas que você já leu. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor amado, por Tua presença em nossas vidas, por Tua presença em nossos corações, pela alegria de Te conhecer, pela alegria de nos achegarmos aos Teus pés, entregar toda a nossa vida, todas as nossas questões, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todas as nossas derrotas e frustrações, pelo privilégio de recomeçar, pelo privilégio de retomar a caminhada aos Teus pés, sob a incidência da luz que ilumina nossos caminhos, que revela os tropeços e as pedras a serem removidas. Graças Te damos pelo Teu Espírito, Espírito da graça, Espírito da misericórdia, Espírito da renovação da aliança. Que venha sobre nós, ó Pai, um novo tempo, que venha sobre a Tua igreja um novo tempo de avivamento, de intimidade contigo, de esperança, de força, de cura. Cura para os lares, cura, Senhor, para os encarcerados, cura para os doentes nos hospitais. Que venha um tempo de aproximação, de aconchego, de renovação de graça. Obrigado, Pai, por esta manhã. Que Teu povo volte para casa na alegria, na fé, na esperança, para que em mais uma semana vejamos o inimigo sendo colocado efetivamente debaixo dos nossos pés, a fim de que caminhemos na autoridade, na presença e na luz do Senhor. E que sobre a Tua igreja, que a graça que há em Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e o amor e as consolações do Divino Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia.